João capítulo 9, ainda bem que tem ali, né? 35 a 41. Hoje é o Dia das Mães, então quero parabenizar mais uma vez todas as mães. E eu trouxe aqui um pequeno histórico de como que foi, como começou o Dia das Mães, como que surgiu, né? Porque foi desde 1858 que uma mulher chamada Anne Maria Reeves Jarvis, né? Ela fundou um clube chamado Mother's Day Works Club. Esse era para ajudar as pessoas mais pobres, as mães principalmente, a alimentar seus filhos, né? As pessoas mais pobres. Então ela se preocupava com isso. E aí depois ela fundou em 1865 o Mother's Friendship Days, o Dia de Amizade para as Mães. Aí já estava terminando a guerra civil lá nos Estados Unidos, aquela guerra que foi devastadora lá. Então ela fez essa associação para ajudar as mães, as pessoas, né, os feridos ali na guerra chamada Guerra da Secessão dos Estados Unidos. E depois disso, a Julia Ward Howe, ela é autora daquele hino que a gente canta lá, que é o hino da batalha, que a gente canta com uma letra evangélica, que é já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Ela que escreveu esse hino. Na verdade, né, esse é o hino da vitória da guerra lá. E ela publicou um manifesto sobre o Dia das Mães. Então, porque já tinha acabado de terminar a guerra, então o país estava arrasado, muita gente sofrendo, muita gente morreu. Então ela publicou isso, apelando, né, para a paz, para o desarmamento e coisas assim. Mas a filha da Anne Maria, chamada Anna Jarvis, ela que, na verdade, conseguiu fazer com que o Dia das Mães se tornasse um feriado. Em 12 de maio de 1907, 2 anos depois que a sua mãe tinha morrido, ela criou um memorial e aí através disso ela começou a lutar, né, para que fosse aprovado, né, que o governo aprovasse. E em 9 de maio de 1914, então, foi instituído o feriado nos Estados Unidos. E era o segundo domingo de maio, como nós comemoramos aqui. Em alguns outros países comemora-se no primeiro domingo de maio, mas aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos, segundo domingo de maio. Então, como a gente pode ver aí na história, o Dia das Mães ele surgiu com uma grande preocupação das coisas que acontecem no mundo, coisas que nos afligem, como a guerra, a pobreza. E hoje em dia não é diferente. Há muitas coisas com as quais nós nos preocupamos. Ainda existem guerras, ainda existem problemas de pobreza, ainda existe furacões, terremotos, tudo isso. Então, no Dia das Mães hoje, né, então nós podemos fazer homenagem às mães, porque as mães, elas estão nesses momentos mais difíceis. E as mães, elas, como a Anne Maria, ela não se preocupava só com os seus filhos, mas com os filhos de outras mães, né, os filhos de outras pessoas. Mas tem um problema, uma questão, uma preocupação que é ainda muito maior do que a guerra, maior do que a pobreza, maior do que
terremotos, maior do que furacões, que é um problema que nos aflige não só nesta terra, neste mundo, mas nos aflige para toda a eternidade, que é o problema da salvação das nossas almas. Esse é um problema muito maior. E então esse parágrafo que nós vamos ler, que é o João capítulo 9, de 31, falei certo agora? 35 a 41, ele vai falar sobre esse grande problema que é a salvação das nossas almas, do qual depende, o perdão dos nossos pecados, ou a não subsistência dos nossos pecados, como diz Jesus nesse parágrafo. Então vamos ler, vamos ver se eu acerto agora. João 9, 35 a 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é este que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos ficar de pé para orar? Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor nos ama e por isso o Senhor mandou Jesus, o teu Filho, para morrer na cruz em nosso lugar. E obrigado porque assim o Senhor possibilitou o perdão dos nossos pecados e que nós pudéssemos alcançar a salvação. Agora, Senhor, nós que cremos em Jesus, que estamos salvos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós, Senhor, estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para meditar, Senhor, para que o Teu Espírito fale com nossos corações, de forma que nós sejamos filhos melhores, amados do Senhor e fazendo a Tua vontade. Tu abençoe, Senhor, esse tempo aqui, abençoa todas as mães, abençoa, Senhor, todos os que não puderam estar aqui hoje, Tu estejas cuidando e nos ajudando. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, obrigado. O pecado ou pecados, que não subsistem, como que isso é possível? Para que isso aconteça, nós podemos observar nesse parágrafo que nós lemos, que há algumas condições para que isto aconteça. Condições para que o nosso pecado não subsista, ou seja, que nós sejamos perdoados dos nossos pecados e assim alcancemos a salvação de nossas almas, que é o problema maior que nos aflige, não só nesta vida, mas para toda a eternidade. Nos versículos 35 a 38, a gente vê que Jesus, ele fica sabendo que aquele homem que era cego de nascença e que foi curado por ele e que enfrentou os fariseus com muita coragem, ele foi expulso da sinagoga. E isso era muito ruim para os judeus. Imagina, por exemplo, que você seja expulso da igreja, que você não possa mais entrar na sua igreja. É assim que aquele homem, assim como você deve se sentir, é assim que aquele homem provavelmente se sentiu, porque, imagina, ele era cego, ele já não podia entrar em qualquer lugar,
por exemplo, do templo, ele não podia entrar lá na parte principal do templo, pelo fato dele ter uma deficiência, dele ser cego. Então ele ficava na porta do templo pedindo esmolas, e ali no pátio do templo era só o lugar que ele podia entrar. Agora que ele já estava curado, ele podia entrar na parte principal do templo e podia participar de todas as reuniões nas sinagogas. Mas agora ele acabava de ser expulso da sinagoga porque ele manifestou a sua fé em Jesus, aquele homem que o havia curado, que ele nem conhecia direito ainda, mas ele já sabia que ele era um profeta, ele sabia que ele era um homem de Deus, e sabia que era um homem de palavra, que ele trazia o bem, né, para as pessoas. E aqui então, quando Jesus então, diz aqui o texto que nós lemos, quando Jesus fica sabendo que ele é expulso da sinagoga, Jesus o encontra, e Jesus pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? Quando Jesus faz essa pergunta para aquele homem, eu imagino que para ele soou como uma pergunta intimidadora. Quando alguém pergunta para você alguma coisa que você deveria ter feito, mas você não fez, né? Ou você deveria ter, mas você não tem. Então é assim que mais ou menos deve ter soado essa pergunta que Jesus fez. Tanto que ele, no mesmo momento, ele responde como se Jesus estivesse cobrando isso dele. Você já crê no Filho do Homem? Nós aqui temos que entender que ele ainda não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus de vista, né? Porque ele não enxergava. E ele não sabia que era Jesus que estava falando com ele. Ele só sabia que um homem, né, estava perguntando isso para ele. E ele disse: quem é Senhor? Já o chamou de Senhor. Quem é então esse Filho do Homem, para que eu creia nele? E Jesus disse: sou eu, né? Eu que falo contigo. Já o tem visto e é este que fala contigo. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu sou o Filho do Homem em quem você deve crer. E ele imediatamente, e com certeza, com toda a sinceridade do seu coração, ele se prostrou diante de Jesus e disse: creio, Senhor. Então ele o adorou, ele adorou Jesus ali. Então, quando Jesus diz isso para ele, e Jesus fala que ele, de certa forma, né, Jesus não disse isso, mas a forma dele perguntar, ele disse: você tem que crer no Filho do Homem. Jesus estava afirmando o que ele já disse, por exemplo, em João capítulo 5, versículos 21 a 24, que ali, nesse trecho, Jesus fala que devemos honrar o Filho, assim como nós honramos o Pai. Então Jesus, esse nome, um dos nomes de Jesus, que é Filho do Homem, ele tem a ver com Jesus sendo homem e ao mesmo tempo sendo Deus, porque ele é o Filho. Quando diz o Filho do Homem, na verdade é aquele Filho de Deus que veio e se tornou um homem. É isso que Jesus estava dizendo. Ele estava se referindo a uma profecia, tanto que o cego também entendeu isso, e ele disse imediatamente: quem é esse Filho do Homem? Onde é que ele está para que eu creia nele? E quando Jesus disse que era o Filho do Homem, ele se prostrou e o adorou e disse: eu creio, Senhor. Então Jesus diz aqui em João capítulo 5, um pouco antes do que nós estamos lendo, Jesus diz essas palavras, que todos devem honrar o Filho, assim como honram o Pai. E tem aquele versículo que todos que são batizados nesta igreja têm que decorar, que é João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o que Jesus afirma em João 5, 24, é que aquele que crê naquele que o enviou, ou seja, crê no Pai e no próprio Jesus, ele tem a vida eterna, ele passou da morte para a vida. Então é necessário honrar Jesus,
imagina aquele homem, né, que foi curado da cegueira. Ele era cego de nascença, foi curado, estava diante de um homem. Ele sabia que era um homem ilustre, porque o chamou de Senhor. Mas aí quando Jesus disse, eu sou o Filho do Homem, então ele se prostra diante dele e diz, eu creio, Senhor, e o adorou. Então era isso que precisava ser feito, e é isso que todos nós precisamos fazer. É isso que todos nós, todo ser humano que se preocupa com a salvação da sua alma, precisa fazer, para que os seus pecados não subsistam, para que ele seja perdoado dos seus pecados e para que ele alcance a vida eterna. Então é necessário isto, e lá também, em Atos capítulo 4, versículo 12, confirma isso, porque lá diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Eu estou misturando aqui 1 Timóteo 2,5, né, e Atos 4,12, mas os dois estão dizendo basicamente a mesma coisa. Não existe nenhum outro nome na terra que é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E lá em 1 Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele faz questão de dizer, Jesus, homem. Jesus é um homem, mas ao mesmo tempo ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, que o próprio Deus gerou. Portanto, ele é Filho de Deus, de uma maneira que eu e você não somos. Nós somos filhos de Deus, porque, vamos dizer assim, vamos usar essa ilustração, né? Como se nós fôssemos adotados, mas não filhos de Deus no sentido de sermos iguais a Deus, como Jesus é igual a Deus. Então, sendo homem e ao mesmo tempo sendo Deus, o Filho do homem, nós devemos crer no Filho do homem para que o nosso pecado não subsista, para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados e assim alcancemos a salvação das nossas almas. Esta é a primeira condição. A segunda condição é que nós precisamos ser absolvidos pelo juiz deste mundo, pelo juiz de toda a terra. Quando a gente crê em Jesus, nós costumamos dizer, isso é um jargão, né, como diz o pastor Ismael, é um jargão evangélico, é um chavão evangélico. A gente diz, você tem que aceitar Jesus. Até quando eu conheci esta igreja, quando eu conheci o pastor Valmir, ele me trouxe para a igreja, e ele me falava, ele dizia, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Eu conhecia a Bíblia, já tinha lido a Bíblia, já estava terminando de ler a Bíblia, e eu falei, mas isso não tem na Bíblia, né, aceitar Jesus, de onde que ele está tirando isso? Aí eu fui entender que quando ele falava aceitar Jesus, ele estava querendo dizer crer em Jesus, ou seja, entregar a vida, aceitar a salvação. E aí eu falei, tá certo, né? É uma maneira de se dizer o que a Bíblia está dizendo. Mas o fato é que quando nós aceitamos Jesus, alguém já disse isso, é Ele que nos aceita, e não nós que o aceitamos. Porque se você ora e você pede para Jesus perdoar os seus pecados, você se arrepende dos seus pecados, pede para Ele entrar no seu coração, como eu disse no testemunho da minha conversão, que o pastor Alden disse, olha, você abriu a porta, como em Apocalipse 3:20, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O pastor disse, você já fez a sua parte, abriu a porta e agora é com Jesus. Ele disse, eu vou entrar, eu entrarei. Então é Jesus que nos aceita, é Ele que aceita entrar em nosso coração, é Ele que aceita a nossa confissão, porque senão
nós não seríamos salvos. Quem somos nós para aceitar Jesus? Quem somos nós para aceitar o Deus Criador e o Salvador, aquele que morreu na cruz por nós? Mas é assim que, de certa forma, é assim que funciona, porque nós precisamos crer. Quando nós cremos, nós estamos aceitando o que Ele diz. Nós estamos entendendo e nós estamos aceitando que Ele realmente é o nosso Salvador, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas, na verdade, é Ele que nos aceita, porque Ele é o juiz. Ele é aquele que vai nos absolver ou vai nos condenar. Então, aqui no versículo 39, é isso que Jesus diz, que Ele veio ao mundo para juízo, a fim de que todos os que veem vejam e os que não veem se tornem cegos. Então, aquele homem que era cego e agora via, ele, ao manifestar a sua fé em Jesus, ao se prostrar e adorar Jesus, ele se torna crente, ele se torna um homem salvo, ele se torna um cristão, aquele que crê em Jesus, e imediatamente ele passa então a ser um discípulo de Jesus. E aí, nesta conversa, Jesus já dá para ele a primeira lição do seu discipulado. Jesus já emenda ali a primeira lição do discipulado daquele homem. Jesus fala essas palavras, né, que eu vim a este mundo para juízo. Então Jesus está ensinando ele: olha, isso que aconteceu com você é porque eu vim a este mundo para juízo, para que aqueles que veem se tornem cegos, e aqueles que são cegos passem a ver. Jesus, provavelmente, com quase toda certeza, ele estava falando dos fariseus, porque ele tinha acabado de ser expulso da sinagoga, e então Jesus estava dando uma indireta, a gente pode falar assim, para os fariseus, né? Então Jesus, mas vamos vamos enfatizar aqui as palavras de Jesus quando ele diz que eu sou o juiz de toda a terra. Aliás, ele diz que eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então, quando Jesus diz assim, a gente vê uma face da salvação que é a determinação de Deus. Deus é que escolhe aqueles que serão salvos. Então, existe um debate teológico muito grande se a salvação, se nós temos cooperação nessa salvação, ou se a salvação é totalmente de Deus. Então, a gente poderia começar a debater aqui, a gente ia começar a brigar, e até hoje, né, não se chegou a nenhum consenso, porque alguns creem de um jeito, outros creem de outro. Mas, na verdade, mesmo que seja que a gente tem que crer, que a gente tem que se arrepender, isso é da nossa parte, a salvação ela vem de Deus. O pastor Aldo gostava de ilustrar dessa forma: a salvação é como se você entrasse, visse ali numa porta, e lá estava escrito assim: entre quem quiser. E aí você vê aquilo lá e você entra, né? Você quis entrar, então você entrou. Aí quando você entra e você olha para trás, do outro lado, né, do lado de dentro da porta, está escrito: escolhido desde a fundação do mundo. Muito boa essa ilustração, não é? Porque, na verdade, você aceita Jesus, mas é Ele que te aceita. Você escolhe ser salvo, porque você se arrepende, mas você já é escolhido desde a fundação do mundo. É porque o juiz, Jesus, Ele resolveu te salvar. E é assim que Ele fala: eu vim a este mundo para juízo, para que aqueles que veem se tornem cegos, e aqueles que são cegos passem a enxergar. Isaías falava sobre isso, e João, ele também reproduz o que Isaías diz, lá em João capítulo 12, um pouco adiante, 37 a 40, ele fala:
que embora, né, o Isaías está dizendo, embora, aliás, o João está citando Isaías, e antes dele citar Isaías, ele diz, embora Jesus tivesse feito muitos milagres, muitos sinais, eles não creram, para que se cumprisse o que o profeta Isaías diz. E aí ele fala que Isaías, ele disse na sua profecia, no versículo 40, cegou-lhes os olhos, né, que Deus cegou os olhos daqueles que não iam crer. Diz que Deus endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então essa é a profecia de Isaías, que João cita. Então quando a gente vê isto, a gente pensa, então quer dizer que Deus, Ele pode fazer isso? Ele pode cegar os olhos das pessoas, Ele pode fechar o seu entendimento para que eles não entendam e eles se convertam e eles sejam curados? É isso que Isaías está dizendo, é isso que João repete, é isso de certa forma que Jesus está dizendo quando ele fala, eu vim a este mundo para juízo. Então ele é um juiz e ele diz, você vai ver, você vai enxergar, você vai se tornar cego. Se é assim, então, irmãos, o que é que nós podemos fazer para sermos salvos? O que é que nós podemos fazer para que os nossos pecados não subsistam? Se é uma determinação de Deus, se é a vontade de Deus. Pensando como homem, como ser humano, eu acredito que não tem nada que nós possamos fazer a não ser pedir que Ele nos escolha. Ah, mas e se Ele não escolheu? Mas Deus pode voltar no passado, né? Aliás, para Deus não existe passado, né? Nem presente, nem futuro. Então, a gente pode, na verdade, parar de tentar entender, porque a gente nunca vai entender como isso funciona, e a gente passa, então, a buscar aquele que é o juiz, aquele que vai nos julgar, porque Ele é o juiz de toda a terra. Então, por exemplo, em Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 13, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele diz, ele ensina a oração do Pai Nosso, e vocês sabem que lá, na oração do Pai Nosso, diz assim, que é para nós orarmos, perdoa-nos os nossos pecados. E notem que isso é uma oração diária, porque quando ele fala para nós pedirmos o pão, ele diz, dá-nos o nosso pão cotidiano, dá-nos o nosso pão de hoje. Não é para pedir o pão de amanhã, é para pedir o pão de hoje, né? Alguns espertinhos podem falar assim, Deus, dá o pão do mês inteiro já, né? Porque eu não preciso ficar pedindo todo dia. Não, você tem que pedir o de hoje, né? O pão de hoje. E ao mesmo tempo você diz também, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa os meus pecados de hoje, perdoa os meus pecados de ontem, perdoa os meus pecados, porque a gente continua pecando. É para pedir. E logo depois Jesus emenda também, ele fala algumas coisas, ele faz algumas argumentações, e aí ele diz, ele, por exemplo, contou uma história, né, de um homem que tinha um amigo, e ele foi à meia-noite na casa desse amigo para pedir pão, porque tinha chegado alguém de viagem, e ele não tinha nada para oferecer, e o amigo responde lá, fala, amigo, você é meu amigo, mas só que sinto muito, eu estou deitado aqui, meus filhos já estão dormindo, já está tudo apagado, eu não posso me levantar para te dar. Aí Jesus fala, se ele não se levantar porque é amigo, ele vai se levantar por causa da importunação, porque você continuar batendo lá e insistindo, ele vai se levantar. E ele vai te dar o que você precisa. Aí Jesus disse, então, já que é assim, aí Jesus fala, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Jesus fala. Então é para nós pedirmos. Pedimos o quê? Pedir um carro, pedir uma casa,
pedir que Ele nos dê saúde. Sim, podemos pedir tudo, não é verdade? Mas no contexto em que Jesus está falando ali, Ele está falando para você pedir o perdão dos seus pecados. A gente pode dizer também que você pode pedir para que Ele perdoe os seus pecados. Ele vai perdoar? Se Ele quiser, Ele vai perdoar, porque Ele é soberano. E se Ele não quiser? Então é para nós pedirmos, porque Ele é o juiz. Ele pode dizer sim e Ele pode dizer não. E Ele argumenta também, ainda no versículo 13, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mateus fala coisas boas, e o Lucas ele fala o Espírito Santo. Então você está pedindo o Espírito Santo. Para que você quer o Espírito Santo? É porque só aqueles que têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é que são salvos. Somente aqueles que nascem do Espírito, eles são salvos. Então, Ele é o juiz. Ele é aquele que vai dizer sim ou vai dizer não. É aquele que pode te absolver ou Ele pode te condenar. Ele pode dizer para você, enxerga, e você vai enxergar. Ele pode dizer para você, torne-se cego, e você vai se tornar cego. Então, peça que esse juiz te dê a visão e que te dê o Espírito Santo, para que você possa enxergar corretamente. Então essa foi a segunda condição, que você tem que ser absolvido pelo juiz de toda a terra. A terceira condição é que nós precisamos confessar a nossa deficiência. Nós precisamos confessar que nós não podemos ver. Nos versículos 40 e 41, a gente vê que os fariseus, eles estavam ali, estavam ouvindo tudo, estavam de ouvido em pé, prestando atenção na conversa de Jesus e daquele cego, que era cego, agora não era mais. E aí eles entraram na conversa, e eles falaram, então quer dizer que nós somos cegos? Eles entenderam a indireta, né, que Jesus estava dando. Eles falaram, então quer dizer que nós somos cegos também? E aí Jesus falou, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas porque vocês estão dizendo, nós vemos, então o seu pecado subsiste. Jesus, de certa forma, estava dando uma sentença ali, não é? Ele disse, olha, se vocês tivessem dito que vocês não enxergam, aliás, se vocês fossem cegos, ele diz, né, vocês não teriam pecado. Mas como vocês estão dizendo, se vocês estão dizendo, nós enxergamos, então subsiste o vosso pecado. Então, se a gente for fazer isso de trás para frente, a gente pode dizer, então quer dizer que se eles dissessem que realmente eram cegos, que eles não podiam ver, que eles eram cegos espiritualmente, e que se houvesse pecados, teriam sido por inocência, teriam sido por eles não conhecerem, por eles não saberem. Então, haveria esperança para eles. E eles estavam diante de um juiz, e Jesus é o juiz. Então ele disse, então, já que vocês disseram que vocês enxergam, então o pecado de vocês subsiste, ou seja, vocês não terão o perdão dos seus pecados. Então esta é a sentença para aqueles que não confessam, para aqueles que não admitem a sua deficiência, aqueles que não admitem que precisam da salvação, que precisam enxergar espiritualmente. Eles não se colocaram no seu devido lugar. Tem uma expressão que a gente diz por aí, né, uma expressão popular, que é assim, o pior cego é aquele que não quer ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Aqueles macaquinhos ali, né? Um tampa os ouvidos, outro
tampa a boca, fala, não vou falar nada, o outro tampa os olhos, né? Eu não estou vendo nada. Então esse é o pior cego, é aquele que não quer ver. E tem um complemento desse dito popular que fala, e o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, o pior cego é aquele que não quer ver, e o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E assim que os fariseus eram, mais ou menos é isso que Jesus está falando deles, né? Vocês não querem enxergar, então vocês se tornarão cegos. Em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, o pastor Ismael falou desses versículos aqui no culto de oração. João fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, não existe trevas. Então, se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus e nós andarmos nas trevas, se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus e não andamos na luz, então nós não estamos falando a verdade. Quer dizer que nós não temos comunhão com Deus, se nós não andamos na luz. E o versículo 7 diz que esse é o versículo que o pastor Aldo sempre repetia, né? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é preciso andar na luz, é preciso ter comunhão. E aí no versículo 8, João diz, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, ou seja, nós nos tornamos cegos. Nós mesmos nos enganamos. Mas aí o versículo 9, acho que todos sabem de cor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí ele continua no versículo 10 dizendo que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso e a sua verdade não está em nós, a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, por isso que esta é uma condição para que nossos pecados não subsistam, para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados e para que assim nós alcancemos a salvação das nossas almas. Nós precisamos confessar. Se nós não confessarmos, nós dissemos que não temos pecado, se nós não andarmos na luz, se nós não mantermos comunhão uns com os outros, nós estamos simplesmente nos enganando a nós mesmos. Nós somos aquele surdo que não quer ouvir, nós somos aquele cego que não quer ver. Em Mateus capítulo 23, Jesus ele dá uma lista interminável ali de repreensões para os fariseus. No versículo 17, no 16 primeiro, ele diz, ai de vós, guias cegos. No versículo 17 ele diz, insensatos e cegos. No versículo 19 ele diz, cegos. No versículo 24 ele diz, guias cegos. E no versículo 23 e 26, no versículo 26, para não deixar nenhuma dúvida, ele diz, fariseu cego. Eles eram cegos querendo guiar outros cegos. Eles achavam que enxergavam, mas eles eram cegos. Ou se faziam de cegos, porque eles não queriam ver. Jesus adverte também o responsável pela igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:17. Ele diz que este que era responsável pela igreja, ele dizia, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus diz, e você nem sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí no 18 Jesus vai dizer, eu repreendo
e disciplino a quantos amo, ser pois zeloso e arrepende. Não, esse é o 19, né? O 18, ele fala alguma outra coisa ali, intermediário. Mas é isso, o pior cego é aquele que não quer ver. Por isso, então, essa é uma condição para que seus pecados não subsistam, para que você alcance a salvação de sua alma, é que você confesse a sua deficiência, confesse que você é cego, confesse que você, se Deus não te der luz, você não terá nada, você continuará andando nas trevas e você vai cair no precipício. Então, irmãos, nesse Dia das Mães, vamos honrar as nossas mães e vamos orar. Se alguma mãe, ela ainda não tem a certeza da salvação, se ela ainda não crê no Filho do Homem, se ela ainda não foi absolvida pelo juiz de toda a terra, e se ela ainda não confessou a sua deficiência, então que Deus possa tocar no coração dela. E mães que têm filhos que são assim, filhos que não creem no Filho do Homem, filhos que não são absolvidos pelo juiz de toda a terra e que não confessaram ainda a sua deficiência. Vamos orar por essas mães, né, que elas possam ganhar seus filhos para Cristo. E assim que nós possamos então ter a certeza de que os nossos pecados não vão subsistir, porque seremos perdoados e teremos assim a salvação de nossas almas. Deus abençoe todas as mães e os filhos e a todos nós, irmãos. Amém? Amém.